Boa tarde, meus queridos achados. O amor cura, perdoa, cobre uma multidão de pecados. É muito importante que nós tenhamos isso em mente o tempo inteiro. O amor cobre uma multidão de pecados. O verdadeiro amor, aquele que dá sem pedir em troca. Continuando Atos dos Apóstolos, nós estamos fazendo esse estudo de Atos dos Apóstolos, aí no canal tem desde o iniciozinho e vamos continuar. Hoje vamos ter o segundo capítulo, a partir do verso 14, nós tínhamos parado no verso 13, né? E que chama-se a mensagem de Pedro. Pedro estava à frente daquele grupo, quer dizer, quem estava à frente era Jesus, né? Como é aqui no Achados e Perdidos, né? Mas Pedro estava ali gerando a imagem do Senhor aqui no planeta Terra. Essa é a nossa missão, gerar a imagem do Senhor. Nós fomos feitos à imagem e semelhança, nós somos geradores da imagem do Senhor aqui nessa terra. E é isso que o Senhor espera de nós. Então pense bem quando você agir, quando você falar, quando você proceder, se você está de acordo com a imagem que Jesus Cristo deixou nessa terra, não é? A direção dele, para ser bem exato. Embora fisicamente nós somos uma aproximação e mais tarde vamos ser iguais a ele, mas isso é outra história, deixa mais para frente. A mensagem de Pedro. Bom, os homens estavam banhados pelo Espírito Santo, falando em línguas diferentes, e quem era egípcio estava ouvindo na língua dele, quem era medo estava ouvindo na língua dele, quem era romano estava ouvindo na língua dele, quem era árabe estava ouvindo na língua dele, e assim por diante. Então foi aquela confusão, porque era uma festa, tinha muita gente em Jerusalém naquele dia, quando veio o Espírito Santo, e estavam todos ali reunidos espantados, porque houve um barulho muito grande, como nós vimos, é só dar uma olhadinha na explanação sobre Atos, o estudo anterior. Então Pedro se levantou junto com os 11 apóstolos. Matias já havia sido colocado, substituindo Judas, né? Já eram 12 de novo. E em voz bem alta, aquilo que eu digo que tinham que falar gritando, porque não tinha alto-falantes, nem nada, nem microfones naquela época, né? É por isso que o Espírito Santo, quando fala pelo Senhor, fala no planeta inteiro, para todos os corações. E em voz bem alta começou a dizer à multidão, meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Prestem atenção e escutem o que o Senhor está dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo. Prestem atenção e escutem. Isso é o mais importante das nossas vidas, é prestar atenção e escutar com os ouvidos que nós temos o que essa palavra nos diz. É muito mais importante do que qualquer coisa. Qualquer coisa, é a prioridade total das nossas vidas. Vocês estão pensando que estes homens estão bêbados? É claro que não estão, pois são apenas 9 horas da manhã. Ao contrário, o que está acontecendo é o que o profeta Joel, vocês podem consultar o profeta Joel lá no Antigo Testamento, disse. E isto é o que vou fazer nos últimos dias, disse Deus. Derramarei o meu espírito sobre todos, todos é todos, eu, você, todo mundo, Abel, Edwards, Aide, Rosália, Celso, Erecê, Eliana, todo mundo.
Os seus filhos e as suas filhas anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Essa semana mesmo eu tive um sonho. Bom, isso é outra história. Derramarei o meu espírito até sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias, eles também anunciarão a minha mensagem. Ora, por que eu estou aqui anunciando a mensagem de Jesus nesse século 21, no planeta Terra, no Brasil, no momento em que as pessoas estão mais preocupadas com prazeres, com reivindicações, com os apetites delas? Por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque o Espírito Santo me move. E por que vocês estão aí do outro lado prestando atenção nessa palavra? Porque o Espírito Santo move vocês para isso. Em cima no céu farei que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então, todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo. Lembrem daquele criminoso da cruz, que pediu a ajuda do Senhor naquela cruz, bandoleiro, bandido, assaltante, criminoso que era, pediu a ajuda do Senhor, e o Senhor Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, essa passagem aqui, ela se refere aos tempos que estavam começando ali, da volta para a nova vinda do Senhor, até os tempos de hoje em que estamos vivendo, e daqui para frente, quando o Senhor voltará da onde ele foi para as nuvens, lá no Jardim das Oliveiras. E essas citações do sol, da lua, etc., estão todas no Apocalipse. E há uma redundância o tempo inteiro no Antigo Testamento, nas profecias, falando sobre esses momentos no futuro e etc. E Pedro continuou: homens de Israel, escutem essas palavras. Mais uma vez, escutem, prestem atenção, estejam atentos, o mais atentos possíveis a essas palavras, nós também. Como vocês sabem muito bem, Deus mostrou a vocês que Jesus foi um homem aprovado por ele. Pois Deus, por meio de Jesus, fez no meio de vocês milagres, maravilhas e coisas extraordinárias. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Vocês mesmos, nós, com os nossos pecados, com a nossa desobediência, porque ele veio aqui para se entregar no nosso lugar, que iríamos certamente para o fogo eterno, certamente. E Jesus veio aqui pela misericórdia de Deus, e Jesus já existia, ele não tem começo e não tem fim. Não existe esse negócio de mãe de Deus. Deus não tem mãe. Deus sempre foi, sempre é e sempre será. Jesus não tem começo nem fim. Ele veio à Terra, e como ele precisava, vou repetir uma coisa que eu já falei lá atrás, de um corpo humano mortal para cumprir o plano de Deus, era fundamental que ele viesse através de uma mulher na Terra. E essa mulher, essa serva do Senhor, foi Maria, mãe de Jesus. Mas Deus ressuscitou Jesus. Olha, livrando-o do poder da morte. Ponto. Isso aqui é o ponto crucial do cristão. Você crê
que em algum momento naquele sepulcro os dedos de Jesus começaram a se movimentar, as mãos, o braço, o corpo dele começou a se mover, ele levantou com aquele corpo e saiu do sepulcro. Os anjos tiraram a pedra, ou ele mandou a pedra sair, não está escrito em lugar nenhum. E saiu do sepulcro, vivo, pelo poder do Espírito Santo, e é isso a promessa de Deus. Deus não prometeu carrões, apartamentos, luxo, nem nada disso. Ao contrário, o marketing do Senhor Deus é muito diferente desse. Aquele que quiser vir após mim, que carregue a sua cruz e venha. Então a coisa não é fácil. Os servos de Deus sempre são perseguidos. Quem está aqui para lutar contra as forças infernais é perseguido. As forças do inferno se levantam, mas o Senhor Deus está cuidando de nós. E no momento exato, como nós vamos ver, como o episódio de Estevão que vai vir à frente, o Senhor Deus intervém e as coisas mudam. Pois não era possível que ele fosse dominado por ela pela morte. Porque Davi, o rei Davi, disse a respeito de Jesus: eu via sempre o Senhor comigo, porque ele está do meu lado direito, para que eu não tenha medo de nada. É o que eu estou falando. O Senhor está sempre conosco, para que nós não estejamos com medo de nada. O medo demonstra que a nossa fé em Jesus está falha, está fraca. Nós podemos estar passando por situações complicadíssimas. Eu posso dar testemunho. Eu tinha um câncer maligno, meu médico me falou que era mortal. Eu estava condenado. Todo mundo ficou em pânico em minha volta naquela época. Mas eu era o mais calmo. Acredite, por quê? Por mim não. Pelo Espírito Santo que estava comigo. O Espírito Santo que estava comigo. Eu estava levando a palavra do Senhor, fazendo a obra do Senhor. E isso já faz 30 anos que isso aconteceu. Agora em 2021 vão fazer 30 anos que eu fiquei livre desse câncer. E eu não tive medo. Nós já tivemos um testemunho muito lindo, muito belo aqui, da Ana, lá de Jerusalém, contando que ela, apesar de passar por experiências complicadíssimas, como ela contou lá, ela não tem medo, não teve medo. Ela tem a paz que excede todo o entendimento. Por isso o meu coração está feliz. Olha que Davi sofreu para burro. O filho dele fez tudo para acabar com ele. Absalão fez tudo para acabar com ele, com Davi. Fez de tudo, de tudo. Eu estou passando por algo parecido. Mas o meu coração está feliz, continua feliz. E as minhas palavras são palavras de alegria em Cristo Jesus, na vida eterna e na vitória. Porque não há vitória sem luta. Não há vitória sem luta. E a vitória com Jesus é a vitória gloriosa de Jesus que nós participamos. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Porque tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Quando nós morremos, quem é que vai estar te esperando do outro lado? Já pensou nisso? Você já pensou nisso? Quem é que vai estar te esperando do outro lado? Quando você fechar o olho aqui, um dia você abriu o olho aqui, quem estava te esperando do outro lado? Pensa nisso. Seu pai e sua mãe. Seus parentes, cheios de carinho, cheios de doçura, te receberam nessa terra. Foi assim que você foi recebido. Como é que vai ser quando você fechar os olhos aqui e acordar lá na eternidade? Quem é que vai estar te esperando? Porque existem miríades de espíritos. A quem você está obedecendo? A quem você está obedecendo é esse
que vai estar te esperando. Este é o teu Senhor. Esse que você está buscando, está consultando, está ouvindo a palavra dele, está seguindo o que ele está dizendo, esse é o teu Senhor. O meu Senhor é Jesus. E o seu? Nem deixarás que o teu dedicado servo seja destruído. Tu me ensinaste os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. Ou seja, Davi estava dizendo que quando ele chegasse do outro lado, que o Senhor ia estar esperando por ele. E isso é verdade, absoluta. Absoluta. Eu vou parar por aqui no verso 28, eu só quero terminar com uma passagem do Evangelho, que é a passagem da transfiguração, quando Jesus sobe o monte com 3 discípulos, e de repente ele se transfigura, e ele está conversando com Moisés, que estava morto. Nem acharam o corpo de Moisés. Moisés estava morto. Elias, que não havia morrido, mas tinha sido arrebatado ao céu num carro de fogo. E Jesus, que estava no planeta Terra. Quer dizer, cada um estava numa situação diferente, mas todos 3 estavam vivos e conversando. E os discípulos ficaram maravilhados vendo aquilo, aquela transfiguração, aquela luz. Então, você vê que para o Senhor Deus não existe ontem, hoje nem amanhã. Tudo é hoje. Tudo é hoje. Tudo já aconteceu. Moisés estava vivo ali conversando com Jesus, que estava na terra conversando com Elias, que nem morrido havia e nem morreu até hoje. Eu creio que ele é uma das testemunhas do Apocalipse que vai voltar para morrer na terra. Ele e Enoque. Mas isso é outra história. Mas onde eu quero chegar? Que a vida eterna está claramente demonstrada nessa passagem do Evangelho. Então, ouça a palavra de Deus. Ouça o teu Senhor. Não ouça nada mais além dele. Não ouça ninguém que diga, eu sou o Messias, eu tenho a palavra, é por aqui, o meu evangelho é que é o certo, o que eu estou dizendo é que é certo. Não. Quem morreu por você, por nós, na cruz do Calvário e ressuscitou, como diz essa passagem, foi Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus, abençoe os achados no meio dos perdidos e nos traga os perdidos para que sejam achados. Eu te agradeço, Senhor, por esse ministério, por essa palavra que está escrita aqui. Eu estou falando da tua palavra, não estou inventando uma vírgula, e te agradeço e te louvo por estar dando continuidade ao evangelismo, a tua palavra sendo levada a todas as pessoas, a todos os irmãos e todos aqueles que precisam ser salvos. Nos abençoa, nos dê sabedoria, discernimento e entendimento que vem do alto. Amém.